Boa noite a todos. Boa noite. Então, na verdade, nesse último encontro do nosso estudo, boa noite também aos internautas, aqueles que nos ouvem. Uma ideia é convidar você para a gente poder sentar de frente aqui ao público, nós fazermos um bate-papo hoje, né? Na verdade, né, primeiramente gostaria de agradecer imensamente a todos aqueles que contribuíram, né, ao longo desse ano, junto a nós, ao Maida, a Fernanda, o Dr. Marcelo Saad, a Thalita, a doutora Silvia, a doutora Elizabeth, a doutora Ivênia Prada, o próprio Flávio, que nos auxiliou, o nosso amigo André Luiz, né, que ao longo do ano também pôde dar a sua contribuição, a Thalita, a Silvia, enfim, todos os nossos amigos que fizeram, que contribuíram para que o curso ao longo desse ano pudesse acontecer. A nossa gratidão também à doutora Marlene. No primeiro dia do curso, foi uma coisa interessante, eu não compartilhei com muitas pessoas, na verdade só com a minha esposa, mas eu tive um sonho com ela no primeiro dia, e foi interessante porque ela se apresentou sorrindo, não disse nenhuma palavra, mas a sensação, a percepção que eu tive era de agradecimento a todos nós que estávamos continuando o estudo, essa atividade, que na verdade é uma parceria do Grupo Espírita Caibar Schutel junto com a AME São Paulo. Bom, nesse primeiro momento, nós gostaríamos de ouvir um pouquinho alguns de vocês, que de maneira breve, bem concisa, alguns então possam, né, ou que possam trazer um pouco, né, alguma reflexão sobre como foi o estudo esse ano, né, para alguns de vocês ou para todos vocês. O que tocou, qual foi o aprendizado retirado disso tudo, quais são algumas dúvidas, enfim, né? Então a gente se coloca à disposição, também dentro das nossas limitações, a estar respondendo. Mas a gente gostaria de ouvir um pouco vocês, porque para quem vem apresentar a aula, para quem prepara, para quem estuda, muitas vezes a percepção e aquele conhecimento que a gente vai retirando, aquilo que a gente vai refletindo, talvez seja um pouco diferente, muitas vezes, de quem está ouvindo em um primeiro momento. Ou, muitas vezes, a pergunta que cada um de vocês, que cada um dirige a nós, a sua dúvida, o seu questionamento, isso também acaba contribuindo, os comentários, acaba contribuindo para que a gente também faça algumas reflexões. Então, eu não sei se o microfone está fácil, isso já está em mãos, e o Maida não sei se ele quer fazer alguns comentários iniciais, aí depois a gente passa. Então, alguém gostaria de fazer o seu depoimento, a sua colocação, aquilo que foi trabalhado, enfim, interiormente, do ponto de vista dos sentimentos, né? Enfim. E eu digo também o seguinte: o que vocês comentarem vai servir de subsídio para que o estudo do ano que vem seja escolhido adequadamente. É por isso que nós estamos fazendo esse bate-papo, para não ficar uma coisa assim colocada só daqui para aí, é de daí para cá também, tá bom? Por favor, gostaríamos de ouvir isso. Sabe o que eu acho, Gonçalo? Que na realidade para a gente foi extremamente produtivo, porque um livro como Evolução em Dois Mundos não é tão simples. E não adianta a gente só ler, a gente tem que entender. Então aqui a gente teve ao longo do ano todo esse entendimento. Para nós foi assim uma riqueza incalculável. Que bom. Acho que para todos nós. O que mais? Então, para mim o que
me tocou foi a atmosfera desse espaço. Para mim, o que mais me tocou? Já está chegando o outro microfone. Bom, agora bem. Para mim, o que mais me tocou foi a atmosfera do espaço. Quando eu soube da doutora Marlene, eu senti uma sensação de um vazio enorme e um buraco muito grande. Depois eu fui sentindo ao longo dos primeiros meses, dos primeiros momentos, 45 dias, 60, 120 dias, uma atmosfera em transição. A parte dos estudos da evolução em dois mundos, o conteúdo foi muito pertinente, me ajudou muito, mas o que isso boiava junto com a atmosfera que me chamou muita atenção. Eu fui sentindo ao longo dos meses que foi criando um fluxo mais harmônico e depois chegou a me transmitir a paz, agora principalmente no segundo semestre, né? Paz, tranquilidade, alegria, uma sensação de família. Então essa sensação está me fazendo um bem enorme, uma sensação de unidade, de família, de integração. Eu não posso falar porque você falou comentários bons. Brincadeira. Eu achei que foi muito bom também. Eu acho que dentro desse seu comentário, como é seu nome mesmo? Seu nome? É Suzana. Suzana. Pois é, Suzana, eu acho que a grande oportunidade, quando nós temos de sentarmos e estudarmos juntos, é justamente trabalhar essa oportunidade da reunião entre pessoas que comungam do mesmo ideal, do mesmo interesse. E quando nós estamos fazendo um estudo dentro de uma casa espírita, esse clima de fraternidade, não só entre os encarnados, mas também entre os desencarnados, acontece. E obviamente que quando a gente se dedica, quando a gente se esforça, quando a gente adere a um determinado propósito, nós vamos atraindo recursos para que esse estudo, para que a compreensão e essa sensação de fraternidade, de amorosidade, de sentir-se em casa, isso venha a acontecer. Para a gente também, muitas vezes, que vai preparar uma aula, que vai estudar, não pensem vocês que também pelas as atividades do dia a dia, pelas tribulações, né, muitas vezes a gente acaba também tendo as nossas limitações para isso, mas quando a gente vem, procura realizar o estudo, a apresentação, o diálogo com todos, entendendo de que somos instrumentos apenas da espiritualidade, que a espiritualidade entende que também o nosso conhecimento é limitado, mas quando a gente vem com boa vontade, quando a gente acaba se colocando à disposição, isso acontece sempre da melhor forma possível. Pode ser que talvez aquela aula não tenha sido 100%, mas naquele momento, dentro das possibilidades, se aquilo conseguiu tocar o coração de nós, sejamos encarnados ou desencarnados, e que aquilo trouxe uma sensação de bem-estar, de conhecimento, de refazimento e de reconexão de nós mesmos com o Criador, e se isso nos faz que a gente se mobilize de uma maneira diferente, mudando os nossos hábitos, mudando os nossos pensamentos, entendendo aqui melhor o nosso propósito, entendendo o porquê, de alguns conceitos trazidos pelo Cristo, como o perdão, como a caridade, a resignação, o papel do pensamento positivo. Então tudo isso vai nos alinhando, vai modelando a nossa mente, que por conseguinte vai modelando o nosso corpo espiritual e que por conseguinte isso vai trazendo as modificações no nosso corpo físico, que é o que estudamos ao longo do livro, né? O que mais? Tá todo mundo tímido. Eu vou falar. Eu não ia falar nada. Deixa eu aproveitar, acompanhando o que disse o Dr. Luiz Gustavo. Veja bem, quando nós tomamos a decisão de vir à casa espírita, nós
vamos incomodar muita gente, que vulgarmente nós chamamos de trevosos. Na realidade não são trevosos coisa nenhuma, são parceiros. Porque ninguém fica perto de nós se nós não dermos autorização e não permitimos. Então, esse fato de virmos à casa espírita já incomoda. Mas se nós tivermos persistência em aqui chegando, nos focarmos naquilo que viemos fazer, vai ser útil para nós e para os nossos acompanhantes. Mas via de regra, nós não fazemos isso. Nós ficamos pensando no nosso dia a dia, ficamos conversando com o companheiro do lado e desfocamos do objetivo maior. Então, vejam bem, meus amigos e amigas, nós aqui, cada vez que a gente vem, é para criar disciplina e aprendizado. Porque o livro dos Espíritos é claro: espíritas, amai-vos e instruí-vos. Sem instrução, nós não vamos sair do lugar. Então, vamos nos focar o máximo que pudermos. Vai uma aula chata, o Maida fala chato, me dá sono, o Luiz não sei o quê. Veja, a partir do momento que nós nos dispusemos a sair de casa, pegar o carro, pegar o ônibus e chegar até aqui, vamos tentar absorver o melhor que pudermos. Isso vai ser bom, repito, para nós e para os nossos acompanhantes. Não são os trevosos. Porque trevoso é uma expressão muito que não tem sentido. Então, eles estão do nosso lado, estão conosco porque nós permitimos, mas não vamos deixar que eles tomem conta de nós. Afinal de contas, quem sou eu? Eu não vim aqui para me mudar? Então vou mudar. Vou continuar sendo marionete, ele ou eles tomando conta, fazendo de mim o que eles querem? Não. Qual é o caminho? Aí, paz, amor, harmonia, equilíbrio. Amor a Deus e amor ao próximo. Então vamos tentar. Foi ótimo este ano, mas vamos nos preparar para que o ano que vem, no novo livro, nós consigamos sair do final do ano bem mais agradecido. Não só um ouvinte. Vejam bem, tem um professor que diz: aula dada é aula estudada, e ele acrescentou, no mesmo dia. Porque se não fizermos isso, o nosso cérebro não vai gravar. Então, se a gente vem, vamos assimilar tudo isso para que a gente possa difundir aquilo que aprendemos. Porque, via de regra, a gente vem aqui, dorme, não presta atenção, não estuda em casa, resultado, só viemos, presença física. Vamos aproveitar o tempo, meus amigos. Quando vamos ter outra oportunidade de estarmos encarnados na Terra? Quando? Não sabemos. Não sabemos. Aí vamos implorar, chorar do lado de lá: Deus, me dá a chance. Vamos aproveitar, certo? No final, na última aula do ano passado, a gente teve o privilégio de ter a doutora Marlene aqui, né? Foi muito emocionante. Estava você, estava nosso companheiro André Luiz, estava o Rafael, foi muito bacana. Acontece que a doutora nos ensinou a todos sobre várias questões e a ausência dela física, de certa forma, é uma luta do grupo inteiro para tentar compensar essa ausência. Então eu achei muito feliz o comentário da Yara e da Suzana também, que elas falaram. Realmente teve todo um esforço da espiritualidade superior e nosso para tentar acompanhar, porque a doutora é um manancial de conhecimento que é meio insubstituível. E aí ressaltou, e você, o doutor Luiz fez isso muito bem, ressaltou a participação da equipe, tanto do Carvalho quanto da Ana, e isso foi muito interessante. A Thalita veio, falou muito bem, a Thalita Junqueira, a doutora Fernanda falou muito bem, você falou muito bem, e aí o Maida, o Flávio, quer dizer, então vocês nos deram um sentido de grupo, que é o que a gente precisa ter. Nós precisamos ter grupo para colaborar uns com os outros. Isso foi muito bacana, foi feito, e a doutora sabia o que estava fazendo, que ela preparou toda uma equipe para continuar o trabalho dela junto às AMES, e essa parceria que não pode desaparecer entre o Caibar e a AME. Então, um privilégio estar aqui, a gente poder assistir isso, aprendendo muito,
E aquilo que a Yara falou é verdade. Podemos ler em casa, né, Yara? Podemos bater papo, mas tem umas coisas que é melhor em grupo, porque é um livro difícil, é um livro que tem várias questões, né? Tem um livro, inclusive, de apoio a esse livro feito pela própria AME, que é um manancial de informações para a gente poder compreender, então é muito difícil. Vocês todos trouxeram paralelos com o Livro dos Espíritos, fizeram paralelos com o Evangelho, o Maida fez isso, você fez isso, a Fernanda fez isso, o Livro dos Médiuns, em várias passagens foram trazendo. E foi muito importante para mostrar para nós a unidade da doutrina também. Então eu acho que a marca de 2015 para nós foi isso, essa coisa do grupo, da unidade, e que a gente possa seguir assim em 2016. Quem mais? Momento da gente perder a nossa timidez, afinal estamos em família, como foi colocado. Bem colocado. Bem colocado agora há pouco. O pessoal está meio devagar, continua. Vamos dar continuidade então, né? Eu acho que essa questão de estarmos reunidos aqui nessa casa não é à toa, né? Todos que estão aqui nessa casa, a doutora Marlene nos falava isso, né? Passaram-se séculos, né? E outras eras, o qual tivemos lá atrás, nessa romagem atual, né? Nós estamos juntos aqui para resgatar alguma coisa. E o Hugo falou muito bem. Nós criamos, ela nos deu, tinha esse condão de nos dar essa sensação de unidade, de grupo. E agora nós temos que dar continuidade a tudo isso, né? Nós não podemos perder esse elan, né, que ela nos deixou, para que a gente possa prosseguir em novos cursos. Não é a primeira vez que esse curso é dado pela AMP. Em 1987, foi o que o Hugo até falou, professor, psicólogo, neuropediatra do Dr. Paulo Bearzotti, encarnado ainda lá em Campinas. Ele deu esse curso na AME e gerou aquele boletim da associação número 5, né? Específico, né? Que alguns têm, está esgotadíssimo hoje. E depois, em 2010, a doutora Marlene também deu esse curso na AME São Paulo. Tenho até o nome aqui das pessoas aqui que participaram. Os médicos que participaram, a doutora Irvênia, médica veterinária, era uma delas, junto com a doutora Marlene, a doutora Cristiane Assis, que eu não sei onde está no momento, o doutor Rodrigo Bassi e o doutor Leandro Romani. Deram em 2010, há 5 anos atrás, deram esse curso. Então, e é interessante, quando o Maida fala nessa questão de que nós devemos estudar sempre, é interessante também, nós que temos algumas décadas a mais, né, de vida, e tudo aquilo, eu falo por mim, mas aquilo que eu li aos 20 anos, né, ou aquilo que eu li aos 14 anos, quando comecei na Federação Espírita do Estado de São Paulo, fazendo os cursos, aquele afloramento de mediunidade, e depois eu li aos 25, aos 30, os mesmos livros, né, aos 40 e hoje aos 60, como a gente vai saboreando de uma outra forma e como a gente vai encontrando coisas que você naquela época não tinha descoberto. E veja, um livro de 1958, que foi a psicografia, né? Quanta celeuma não suscitou das pessoas que não entendiam até 1984, quando se escreve o Anuncidário, né? Por causa das 1080 citações de várias ciências com relação a esse livro. Então, eu acho que talvez daqui a alguns anos, talvez daqui a um lustro, né, a gente até repita novamente esse curso aqui na casa, porque realmente a gente sempre está aprendendo com ele, né? Eu trouxe aqui, fiz um calhamaço, foi até interessante, eu brinco com as nossas amigas aqui. Eu peguei e imprimi o livro, não quis trazer o pequenininho, porque eu quis botar 50 páginas, olha o tamanho, olha o peso disso aqui.
Então eu imprimi o livro do Paulo Berzotti, o Elucidade, está tudo aqui. E 50 páginas para anotar tudo. E a minha mulher ainda grava aqui, ó. Está gravando. Eu tenho áudio de todas essas aulas aqui. Eu tenho esse hábito, né? Esse é um aluno extremamente dedicado. Lá na Unifesp eu faço isso também, né? Ele sabe disso porque eu sempre faço as gravações. Como gravo o Portal de Luz da doutora Mardente, não perder a oportunidade aqui de falar, a Miriam faz a apresentação todos os sábados pela manhã, às 9 horas da manhã. E agora até a Miriam me falou que vai colocar agora, amanhã ainda tem um escritor, mas depois serão com a doutora Marlene. Ela vive em janeiro, falou agora, será em janeiro. Ela repete porque a gente mata a saudade, né? Considerando o primeiro aniversário de falecimento, em janeiro. Em janeiro. Então, no mês de janeiro ela vai repetir. Mas ela nos deu esse grupo, essa coesão de grupo, né? E de permanecer unido e caminhar, progredindo, evoluindo. Isso acho que foi o mais importante. E seja o livro que for, né, nós estaremos aqui com todo prazer, né, estarmos reunidos juntos e buscando evoluir um pouquinho mais, né, na nossa senda nessa jornada. Muito bem. Eu gostaria até de te pedir uma coisa que eu tinha comentado com Maida. Quando houve a substituição pela sua pessoa, da doutora Irvênia Prada, naquela aula, não deu tempo, né? Foi muita coisa. Então faltou o capítulo 16, que é aquela questão da determinação do sexo. Se puder falar alguma coisa a respeito hoje, é interessante. Se foi o que a gente... né? É pequenininho, né? Hoje a gente acabou preparando um pouco sobre a finalização do curso e não do capítulo em si. Mas talvez a gente possa, numa outra oportunidade, a gente tocar nesse assunto. Perfeito. Porque, basicamente, só para a gente ser breve, em relação à determinação do sexo, a gente até chegou a falar um pouco sobre a questão da sexualidade e tudo mais, de que a formação, né, quer dizer, aquela questão da origem do sexo masculino ou feminino, na verdade isso é uma necessidade, né, que o espírito tem para que no corpo de homem ou no corpo de mulher o espírito possa trabalhar, né, determinadas características, como o próprio André Luiz coloca, passivas ou ativas, no bom sentido do termo, para que a gente pudesse, então, desenvolver em nós inúmeras potencialidades e renovando dessa forma, né, a nossa moral, desenvolvendo, então, né, algumas reflexões frente àquilo que no corpo de homem ou de mulher nós temos a desenvolver, né? Ele mesmo nos coloca a questão da própria maternidade, por exemplo, né, de que a mãe, o quanto é uma oportunidade muito grande, né, a mãe, quando tem a oportunidade, seja com os filhos naturais ou do coração, de exercer a sua maternidade, né, enfim, que seja feita com responsabilidade, porque afinal é através da própria família, independentemente da união dos casais, homossexuais ou heterossexuais, mas para que no cerne ali da família, onde o indivíduo tem a possibilidade de desenvolver o espírito de fraternidade, de compreensão, de tolerância, de amorosidade, para que a partir desse cerne, né, que é a família, a gente possa também se unir gradativamente ao longo das reencarnações, nas diferentes culturas, nos diferentes corpos, para que a gente possa progredir, para que a gente possa evoluir, né? Então realmente aquele dia não deu tempo, né? Acho que foi muito denso. Uma coisa que eu e o Maida nós conversávamos agora há pouco é de que a nossa intenção inicial, e a gente pode até saber a opinião de vocês, é que para o próximo ano o nosso intuito era fazer o estudo do livro No Mundo Maior. E diferentemente do que aconteceu esse ano, principalmente nesse segundo semestre, onde a gente estudou a segunda parte do livro, a gente precisou condensar alguns capítulos na mesma aula,
E como a doutora Ivênia teve um contratempo, enfim, e ela não pôde comparecer, a gente precisou aí então adaptar não só no caso dela, mas né, assim, de outros colegas, para a gente poder fazer o curso dentro do prazo estabelecido até agora em dezembro. Mas para o ano que vem, o nosso intuito é tentar deixar para cada capítulo, até porque o livro, no livro maior, existem capítulos mais densos, mais compridos, e aí talvez 2 ou 3 aulas para cada capítulo, talvez isso vai ser necessário para o ano que vem. Essa foi a nossa ideia inicial. A gente gostaria de saber se vocês acham que é interessante, se alguém gostaria de sugerir uma outra literatura, enfim. Boa noite. Eu inicialmente queria agradecer a todos os palestrantes, o carinho especial que tiveram conosco e com um assunto assim tão profundo, né? Eu gostaria de sugerir um livro, A Caminho da Luz, de Emmanuel, que foi psicografado por Chico Xavier, porque sempre vem esse livro comumente em pauta aqui na nossa casa, né? E ele aborda assim vários temas muito interessantes. Eu gostaria só de deixar essa sugestão para que fosse analisado por vocês e ver a possibilidade. Muito obrigado. Ô Armando, eu acredito que vale a pena sim o estudo A Caminho da Luz, porém, como nós temos esse convênio com a AME, nós temos que aproveitar todo o lado médico para que as questões médicas sejam devidamente esclarecidas. Lá nós vamos ter bastante coisas, bastante assuntos relativos à história, geografia, até astronomia. Talvez, não sei se junto com a AME. Talvez a gente faça esse estudo num outro momento. Mas fica aí a sugestão para vocês também, para a gente pensar, não é verdade? Com certeza. Eu só queria deixar um depoimento aqui. Eu tinha 12 anos de idade, frequentava já a Casa Espírita, lá em Mogi das Cruzes, quando a doutora Marlene Nobre foi fazer palestra lá. Eu tinha 12 anos. Algo mexeu aqui dentro, mexeu. E não sei se, sabe, dava a impressão de um reencontro, alguma coisa, porque mexeu muito. Aí depois eu continuei acompanhando a doutora Marlene, mas que nem jacaré, de longe, sabe, chocando de longe, porque eu não podia chegar perto, eu era muito nova. E fui fazendo, na medida do possível, cursos não, participando de palestras com ela, não é? Um dia, sei lá, como o acaso não existe, mexendo na internet, eu encontrei o curso preparatório para participar dos estudos da AME São Paulo. Era lá no Seara Bendita, ia ser dado lá pelo Rodrigo. E fui fazer. E crente que eu vinha para a AME São Paulo. Quando eu não conhecia esses lados e não sabia que o Carbachuto era da Marlene. Então, quando eu cheguei aqui na porta, ainda me perdi pelo caminho aí, onde que é a AME, onde é a AME, e me puseram aqui dentro. Já estavam dando passe. E eu fiquei de longe, eu nunca tinha visto aquilo assim, sair da cabine e vim aqui para o salão. Eu achei muito estranho isso. Eu fiquei lá na porta, falei, não, fiz assim, fiquei lá na porta. Só que aquele falatório lá dentro, as pessoas falando lá dentro, me chamou a atenção. Aí eu vim devagarinho na semana seguinte e sentei aqui fora. Mas aquilo me chamou a atenção, eu queria entrar lá dentro, para ver o que estava acontecendo lá dentro. Não é? Eu entrei e, a surpresa, encontrei com a doutora Marlene aqui.
Falei, eu não acredito, sabe? E ela já sabia que eu andava, porque todo lugar que ela ia, eu também estava junto, não é? Então, para resumir, a AME Mogi das Cruzes está fundada graças a eu ter errado o caminho, sabe? A ter vindo, ter participado, e agora eu continuo, porque realmente, sabe o que a gente aprende muito aqui? A trabalhar realmente com a espiritualidade. Porque é uma cidade pequena, as coisas pequenas, e aquele método todo, a Federação Espírita de São Paulo, então você aprende muitas técnicas e trabalha muito você. Agora aqui não. Aqui eu vi que é tão simples trabalhar com a espiritualidade, que é tão gostoso trabalhar com a espiritualidade, abrir teu coração e trabalhar junto com eles. Como é bom, não tem ninguém fiscalizando se está dando passo errado, se não está, se é isso, se é aquilo. Não, trabalhar com eles, falar aquilo que está dentro da sua alma. Então eu continuo vindo aqui e levando, sabe, o alimento que eu recebo aqui, eu continuo levando lá para a minha terra e também fazendo de todas as formas que lá aconteça essa integração nossa com a espiritualidade, que isso seja simples, sabe, não aquela coisa que a gente pensa que Deus e Jesus está tão longe. Nada, Ele está tão perto de nós, a gente não sente, não é? E a doutora Marlene também, numa ocasião, ela falou em Mogi com a presidente da AME lá. Então foi emocionante e foi muito bonito. E eu agradeço essa casa, agradeço a AME, agradeço tudo que eu recebo aqui. Então, obrigado. Ninguém vai falar. Darcy, só para complementar o que você falou, o Dr. Odilon, num dos livros, junto com o Dr. Inácio Ferreira, ele diz que o Espiritismo é simples, complexo é a insensatez humana. Depois que a nossa amiga Darcy preparou o terreno, né, emocionado também, né, Yarinha? O clamor da vida da doutora Marlene. Esse era uma sugestão de livro que tem ligação com a medicina também, que seria importante, não só como homenagem a ela, mas por causa da luta da doutora Marlene contra o aborto no Brasil. Então a minha sugestão seria essa, eu acho que seria bem interessante. Bom, trouxe só algumas reflexões para que a gente possa finalizar juntos. Então, ao longo desse livro, muitos temas nós tratamos, né? Passando desde lá do fluido cósmico, corpo espiritual, evolução em sexo, questão das células e do corpo espiritual, do corpo físico, o papel do cérebro, a sua evolução, enfim, reencarnação, mediunidade, religiões. A segunda parte do livro, vários temas nós tratamos e procuramos associar com outras literaturas, trazendo algumas reflexões pessoais e compartilhadas com todos vocês. E aí é importante que a gente recorde que, então, dentro desse livro, nós tivemos informações fundamentais sobre o corpo espiritual, entendendo a sua natureza, constituição, sua fisiologia, sua evolução, suas relações com o corpo físico e sua situação em relação aos outros animais e como o princípio inteligente ele foi sendo desenvolvido, foi sendo trabalhado e até a gente chegar na condição humana. Importante destacar também nesse livro que André Luiz nos chama a atenção para as harmonias ou desarmonias que podem surgir no corpo espiritual, dependendo do tipo de vida, dependendo dos pensamentos, dos sentimentos, da nossa maneira de agir, né, na vida, não só conosco mesmo, em relação a nós, mas em relação ao nosso próximo, ao planeta, enfim, e que o espírito leva em sua caminhada evolutiva, né? Isso é patrimônio nosso, né? E isso nos coloca... Ai,
Eu acho que teve uma queda de... Não está aparecendo na tela aqui. Mas a gente vai dando seguimento enquanto isso. Não, ainda não. Agora foi. Muito bem. Então, a partir de todo esse conhecimento, dessa reflexão, eu retirei, para que a gente pudesse refletirmos juntos, na primeira parte do livro, no capítulo 20, cujo título é Corpo Espiritual e Religiões, tirei um breve trecho para que a gente pudesse refletir. Então, lá André Luiz nos coloca que à medida em que a responsabilidade, e que tem tudo a ver, na verdade, com o estudo do livro, né? À medida em que a responsabilidade lhe apossou do espírito, iluminou-se a consciência do homem. À medida em que nós fomos evoluindo, né? E que desde a inteligência rudimentar até atingirmos a inteligência humana, isso fez com que nós despertássemos então para a consciência. Desenvolveu, portanto, né, a centelha da razão, ou ela converteu-se, a centelha da razão, em chama divina, na compreensão, né, de que somos filhos de Deus, né, e de que caminhamos segundo a sua vontade, né, e rumo ao progresso. Essa inteligência humana, então, entendeu a grandeza do universo, as ciências se desenvolveram e, obviamente, nós estamos a caminho de compreender a própria humildade, reconhecendo em suas entranhas, dentro de cada um de nós mesmos, a ideia inalienável de Deus, inteligência suprema. Conduzindo-se então de modo racional, experimentou profundas transformações. Percebe nesse despertamento que, além das operações vulgares da nutrição e da reprodução que tanto estudamos ao longo do curso, da vigília e do repouso, estímulos interiores inelutáveis, trabalham-lhe o âmago do ser, trabalham nossa essência, plasmando-nos o caráter e o senso moral, em que a intuição passa a se ampliar segundo as aquisições de conhecimento, por isso a importância do estudo, e em que a afetividade se converte em amor, por isso a necessidade da autoespiritualização, que nos leva a esse aumento do sentimento, essa percepção desse sentimento chamado amor, com capacidade de sacrifício. Tudo na vida, ao longo da nossa jornada, e nós temos o próprio desenvolvimento dos seres vivos, nós discorremos aqui os primeiros momentos das células, o papel que a espiritualidade tem nesse trabalho em relação à formação dos corpos espirituais. Então, não somente nós, né, fazemos, enquanto encarnados aqui, temos os nossos sacrifícios, né, do ponto de vista da subsistência, mas também o nosso espírito, em termos de crescimento, em termos de evolução, também sempre temos as oportunidades de aprendizado, atingindo, obviamente, a tentativa da renúncia completa. E aí, obviamente, desde épocas mais remotas, como a época paleolítica, interferiram as inteligências divinas, os seres mais evoluídos, para que se estruturasse o veículo físico, o nosso veículo físico e de outros seres, dotando-a com preciosas reservas para o futuro imenso, né, a caminho da angelitude. Envolvendo-a na luz da responsabilidade, conferiram-lhe o dever de conservar e aprimorar o patrimônio recebido, e investindo-a na riqueza do pensamento contínuo. Veja que nós fomos, ao longo do nosso processo evolutivo, desenvolvendo esse pensamento contínuo para atingirmos maior consciência sobre os nossos atos, sobre as nossas atitudes, sobre o conhecimento de nós mesmos, sobre a percepção desse Deus bom e justo. Entregaram-lhe a obrigação de atender ao aperfeiçoamento do seu corpo espiritual, porque à medida em que vamos evoluindo moralmente, nós vamos também
modificando o nosso corpo espiritual e o nosso corpo físico. Daí, ao ler o capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Não Coloqueis a Candeia sobre o Alqueire, lá no item 5 eu encontrei algo que vai de acordo com isso que nós lemos anteriormente. E os Espíritos nos diz que, se pois, em sua previdente sabedoria, a previdência não revela as verdades senão gradualmente, as revela sempre à medida em que a humanidade está madura para recebê-las. Tudo de acordo conforme o nosso estágio evolutivo. Elas as mantêm em reserva e não sob o alqueire. Mas os homens que estão na posse delas as ocultam a maior parte do tempo ao vulgo com a intenção de o dominar. Então, muitas vezes, a nossa incapacidade de evoluir ainda mais retrata, na verdade, a nossa dificuldade de se conectar com a verdade divina e, sobretudo, exercer ou exemplificar os ensinamentos do Cristo na nossa vida. São eles que colocam verdadeiramente a luz sobre o alqueire. É nós que, ainda pequeninos, ainda muito ligados ao orgulho, à vaidade e ao egoísmo, é que ainda colocamos as dificuldades na nossa vida. Onde nós ainda não caminhamos com segurança e não caminhamos com aquela fé que, segundo Cristo, moveria montanhas, as montanhas das dificuldades, dos impedimentos íntimos, morais, das nossas fraquezas. Foi assim que todas as religiões tiveram seus mistérios, cujo exame interditaram. Mas ao passo que essas religiões permaneciam atrasadas, a ciência e a inteligência caminharam e rasgavam o véu misterioso. O vulgo tornado adulto quis penetrar o fundo das coisas e então rejeitou de sua fé o que era contrário à observação. O progresso, ele é para todos. E se estamos aqui neste presente momento, é porque nos foi permitido e nós escolhemos, na presente encarnação, que pudéssemos vivenciar determinadas situações. Desde o reencarne através da nossa mãe, do nosso pai, do ambiente familiar ou do ambiente social em que vivemos, em que nós tivemos a oportunidade de viver e atualmente da mesma forma, bem como também a oportunidade de estar numa casa como essa, junto à falange dos amigos espirituais, que esperam de cada um de nós não o sucesso, não a questão de que a gente possa trazer um conhecimento maior, mas que a gente possa apenas ser melhor do que éramos algum tempo atrás. E desenvolver em cada um de nós esse sentimento de amor, de compreensão, de amorosidade, para que, como nós comentamos anteriormente, que aquela família, que essa família que é que nós nos encontramos aqui hoje, ela possa ser cada vez mais expandida. Não só pelo conhecimento, mas pelo sentimento de amor que pode nos unir. E aí ele continua, não pode aí haver mistérios absolutos. E Jesus está com a verdade quando diz que não há nada de secreto que não deva ser conhecido. Tudo o que está oculto será revelado um dia. E o que o homem não pode ainda compreender na Terra, lhe será sucessivamente revelado nos mundos mais avançados. Por isso evolução em dois mundos. E quando estiver purificado, quando estiver melhorado interiormente, neste mundo ele está ainda no nevoeiro. Somos pequeninos, somos frágeis, somos ignorantes, mas como todos nós sabemos, também somos luzes, e que possamos fazer ela brilhar. Que possamos então fazer a luz brilhar no caminho de todos aqueles que compartilham conosco a existência,
compreendendo melhor a nossa origem e destinação, bem como clarificar em nosso íntimo o propósito de nossas vidas, rumo ao progresso infinito e junto a uma coletividade de espíritos, encarnados e desencarnados, que assim como todos nós, cada um de nós, necessitam da misericórdia, da compreensão, do esclarecimento e do amor. Então nós encerramos, né, Maida, se você quiser falar mais algumas palavras, a gente gostaria, eu em nome, né, da AME São Paulo, junto ao Instituto de Saúde, agradecer ao carinho, à atenção, aos internautas, aos milhares de vídeos que foram visualizados no YouTube. Acho que pelo menos cerca de quase 7, 8 mil vídeos em relação às aulas foram assistidas, e que a gente possa no próximo ano continuar, né, dentro desse clima fraterno, harmonioso e com muita boa vontade, que a gente possa então dar início ao próximo estudo no próximo ano. Nós vamos disponibilizar o curso todo no início de janeiro no YouTube também. Do jeito que foi dado aqui, ficará à disposição de todos a partir de janeiro, tá bom? Então, muito obrigado a todos. E Flávio, acho que quer falar alguma coisa? Vou falar. Boa noite. Hoje ninguém sobe, eu estou aqui, né? Não tem jeito. Ainda temos 50 números da rifa para vender. A rifa do carro, né? Aquela tradicional do final do ano, R$110. Ainda dá para dividir em 2 vezes.